Olá, tudo bem? Hoje na nossa devocional eu quero conversar com você sobre os capítulos 39 e 40 do livro de Gênesis. E eu começo lembrando uma frase que eu vi há algum tempo atrás, muito interessante, que dizia assim: floresça onde Deus te plantou. E essa frase tem muito a ver com a vida de José. Porque José, onde ele chegava, ele abençoava aquele ambiente. Ele era um instrumento de bênção onde ele passava. E no capítulo 39, os primeiros versículos narram que José foi vendido pelos irmãos e ele chegou então na casa de Potifar. Potifar o comprou dos ismaelitas e ele foi parar na casa de Potifar. E ali, José, na maneira como agia, na maneira como realizava as suas atividades, como cumpria com as suas tarefas, começou a chamar a atenção de Potifar. E Potifar percebeu que tudo aquilo que José empreendia, Deus abençoava. Tudo aquilo que José fazia dava certo. Veja que o versículo 3 diz assim: E o seu senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto empreendia. José serviu de testemunho na vida de Potifar. Ele começou a perceber que aquilo que José fazia era resultado da bênção de Deus sobre a vida dele. E o que faz realmente toda a diferença é o que está no versículo 2, quando o texto diz assim: O Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e passou a morar na casa do seu senhor o egípcio. E eu aprendo então aqui que a verdadeira prosperidade é estar com Deus, é ter Deus na nossa vida. Porque quando nós temos Deus na nossa vida, Deus abençoa aquilo que nós fazemos. Quando nós temos Deus na nossa vida, Ele usa as nossas vidas como instrumento de bênção, onde quer que nós estejamos. Então, por perceber que José era um homem temente a Deus e que tudo aquilo que ele fazia, Deus abençoava, Potifar colocou José como administrador dos seus bens, como mordomo na sua casa. Veja que no versículo 5 o texto diz assim: Desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. De fato, querido, nós precisamos ser instrumento de bênção onde o Senhor nos coloca. Nós precisamos florescer onde o Senhor tem nos plantado. Não espere chegar a uma posição de destaque ou chegar num nível superior ou num nível mais elevado para poder então ser bênção na vida das pessoas. José, ele tinha um compromisso com Deus e a gente percebe isso na sua trajetória. E José tinha também o compromisso de ser bênção na vida das pessoas. Então, Potifar começa a perceber essa atitude na vida de José. Quando chega então mais adiante, no versículo 9, no versículo 7, nós vemos que a mulher de Potifar, ela começou a pôr os olhos em José, começou a se interessar e a se insinuar para ele. Mas no versículo 9, José resiste àquela mulher e diz assim para ela: Como eu poderia cometer este grande mal e pecar contra Deus? Como eu disse, José tinha um compromisso com Deus. Por isso ele disse não à tentação de ter um caso amoroso ou um relacionamento ilícito com a mulher de Potifar. Ocorre que, infelizmente, ela não se conformou com aquela atitude. E ela insistiu. A palavra continua dizendo, versículo 10, que ela insistia com José dia após dia. Dia após dia se insinuando, dia após dia tentando José, querendo ter um relacionamento com ele. E José dizendo não. Mas um dia José entra na casa de Potifar e encontra apenas a mulher. E ela então o segura pela capa e diz: agora você vai deitar comigo. Mas José, como era um homem temente a Deus e que respeitava o seu senhor, ele fugiu. Fugiu e deixou a capa nas mãos da mulher de Potifar. E ela então, insatisfeita com tudo aquilo, quando o seu marido chega, ela conta uma outra história para ele, dizendo que José era quem tinha entrado lá e tentado ter alguma coisa com ela. José então vai parar no cárcere. Potifar manda José para a prisão. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, a história de José não tinha acabado. Pelo contrário, ele se torna também instrumento de bênção ali na prisão. Veja que o versículo 21 diz assim: E o Senhor, porém, estava com José
estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo o que se fazia ali. José se destacou também na prisão. José se destacou na casa de Potifar, agora ele se destaca na prisão. E mais uma vez, eu quero dizer a você, não importa o lugar, o que importa é a disposição de fazer a diferença. É de ser bênção na vida das pessoas, é ser instrumento nas mãos de Deus. E o versículo 23 diz que o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Aquele que tem Deus na sua vida, prospera naquilo que faz. E prosperidade é, sobretudo, ter a presença e a bênção de Deus. Portanto, querido, que nós possamos a cada dia ser um instrumento nas mãos de Deus, fazer a diferença onde quer que nós estejamos, para a glória de Deus, de forma que ao olhar para nós, as pessoas vejam que Deus está conosco e que aquilo que nós fazemos prospera, porque a bênção de Deus está sobre nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus.